Quero cumprimentar a todos com a paz de Deus. Hoje é quarta-feira à noite, 21 horas, tem chegado o nosso tempo de partilha bíblica e quero desde já convidar-vos a lerem comigo ou a ouvirem Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, e diz assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O tema desta partilha bíblica que trago para esta noite é Igreja de hoje acorda. Mundialmente falando, estamos a viver um tempo muito difícil. Um tempo em que a capacidade governativa está a ser testada. Um tempo em que a economia mundial está a ser testada. A capacidade das empresas está a ser testada. As instituições estão a ser testadas. As famílias estão a ser testadas. Os relacionamentos estão a ser testados. A igreja, ela também está a ser testada. Quando digo que a igreja está a ser testada, digo, em primeiro lugar, acerca da sua natureza, dos seus princípios, da sua gênese, da sua importância, da sua relevância e do seu lugar neste mundo. Mas também quando digo que a igreja está a ser testada, em segundo lugar digo em relação às pessoas que compõem a igreja. Pois a igreja são pessoas salvas por Jesus Cristo. E essas pessoas salvas por Jesus, elas também estão a ser testadas hoje, em relação à sua fé de hoje, em relação à sua esperança de hoje, em relação ao seu amor de hoje e em relação à sua autoridade e ao seu poder que tem hoje. Muitas vezes confunde-se igreja com religião. Mas são instituições completamente diferentes. A igreja foi instituída por Cristo, o Filho de Deus. A religião, ela foi instituída pelo homem, criado por Deus. A igreja é obra do céu. A religião é obra do homem. A religião tem a limitação do homem, que é o seu Criador. Mas a igreja tem a promessa de prevalecer para sempre, pois o seu fundamento, ele é divino. Aleluia. Por causa deste fundamento divino, nós podemos dizer que quanto à existência, a igreja está assegurada. Mas precisamos de pensar e refletir não somente quanto à sua existência, mas também e sobretudo quanto à sua vivência. Hoje a igreja existe. Claro está, o seu fundamento é Cristo, é divino. Mas como está a viver essa existência? Os tempos difíceis que estamos a viver hoje estão a trazer ao de cima a verdadeira igreja. Estão a revelar o tamanho da fé da igreja. Estão a revelar qual a esperança da igreja. Estão a revelar a dimensão do amor da igreja. Estão a revelar o poder e a autoridade da igreja.
A Igreja é instituída por Cristo, movida pela palavra de Cristo e impactada pelo poder do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Jesus ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Logo, a sua palavra é verdadeira e o seu poder é real e atual. Como estás a viver, Igreja? Com medo do tempo presente? Sem esperança quanto ao tempo futuro? A tua preocupação é contigo e com a tua vida? Sentes-te fraco, abatido, impotente e sem forças? Igreja, precisamos de recuar no tempo e fazer uma viagem até ao dia em que foi colocado o fundamento na Igreja, que é Cristo. O texto que acabamos de ler mostra-nos que o princípio da Igreja, a Igreja, ela era viva, a Igreja, ela era ativa e a Igreja, ela era virtuosa. Em primeiro lugar, Igreja viva. A Igreja viva é aquela que vive para Cristo. A Igreja viva é aquela que deixa Cristo viver através de si. Os apóstolos deixaram que as palavras de Cristo fossem as suas palavras. Quando Jesus determinou-lhes que não se ausentassem da cidade, mas que esperassem a promessa do Pai, eles aguardaram e eles esperaram. Por isso, durante 10 dias, aqueles homens encontravam-se no mesmo lugar, orando e falando com Deus, suplicando a Deus, esperando firmes e unidos, desejando a promessa que lhes fora prometida. Enquanto esperavam pela promessa, as palavras de Deus continuaram a desafiá-los. O Salmo 109, versículo 8, ecoou na mente de Pedro. E Pedro foi desafiado pela palavra, que diz que sejam poucos os seus dias e outro toma o seu ofício. E assim pela palavra completaram o número dos 12 com a vida de Matias. Mas se a Igreja ela era viva, em segundo lugar a Igreja ela também era ativa. A Igreja era ativa pois falava ao mundo das grandezas de Deus. A Igreja era ativa pois pregava ao mundo um Cristo que morreu, sim, é verdade, mas que ressuscitou para todo o sempre. Aleluia! A Igreja, ela era ativa porque era firme na doutrina de Cristo, era firme na comunhão, era firme no partir do pão, era firme nas orações, era firme no cuidar uns dos outros, era firme no culto ao Senhor, era firme no louvor a Deus, eram cheios de alegria e simplicidade no seu coração. Mas a Igreja era viva, ela era ativa, mas ela também era virtuosa. A Igreja era virtuosa, pois estava cheia do poder e da autoridade de Cristo. A Igreja ardia com o fogo do Espírito Santo. A Igreja era virtuosa, pois anunciavam e testemunhavam de Cristo com ousadia, com coragem, com autoridade, com poder. Por seu intermédio se faziam sinais e maravilhas. Coxos eram curados, as prisões se abriam milagrosamente, paralíticos eram curados, os espíritos imundos saíam, o poder de Cristo se manifestava. Glória ao nome do Senhor. Igreja, precisamos de voltar desta viagem e precisamos de regressar e precisamos de encarar a realidade da Igreja dos nossos dias. Hoje, somos uma Igreja viva ou morta? Hoje somos uma Igreja ativa ou inativa? Hoje somos uma Igreja virtuosa ou ineficaz e fracassada? A Igreja de hoje está a viver no limite da sua capacidade, no que toca ao que se pode fazer na esfera natural, naturalmente falando. Não podemos esquecer, porém, e jamais, que a Igreja ela foi instituída, ela foi chamada, ela foi capacitada e ela foi enviada não para viver no natural,
mas sim, sobretudo, para viver no sobrenatural de Deus. Aleluia! E glórias ao nome do Senhor. O que é que podemos fazer como Igreja do Senhor nos nossos dias? Gostava que pudessem ler comigo Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13 diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queres tu receber a promessa para ser verdadeiramente igreja nos dias de hoje? Igreja viva, igreja ativa, igreja virtuosa? A promessa, e o texto nos revela isto, é que a promessa do Pai, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa de sermos cheios do Espírito Santo, ainda pode ser uma realidade nos dias de hoje. Ainda é para os dias de hoje. Então o que é que podemos fazer em relação a isto? Em primeiro lugar, igreja, precisamos de acordar. Precisamos de acordar para esta realidade. Precisamos de acordar para esta necessidade. Precisamos de pedir. Precisamos de buscar. Precisamos de ter desejo e com zelo pedir e buscar o batismo, a renovação espiritual com o Espírito Santo nas nossas vidas. E nunca desistir até receber. Então, igreja, o meu maior desejo é que tu possas acordar para esta realidade. Tu possas pedir que esta realidade esteja trabalhando e sendo efetiva na tua própria vida. Tu possas buscar de todo o teu coração. Que não possas desistir até receber. E que verdadeiramente tu possas viver estes dias como igreja gloriosa, efetiva, viva, ativa e virtuosa nas mãos do Senhor. Então, acorde, igreja. E nesta noite, quero-te dizer que Deus ricamente vos abençoe.